Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. As estatísticas são bem preocupantes, gente. As notícias não são muito boas quando a gente fala de diabetes. Tem crescido muito. Em 10 anos, de 2006 a 2016, aumentou 61%. São 8% da população. 1 a cada 11 pessoas no mundo tem diabetes. Tem aumentado muito, isso por diversos motivos, né? Hábitos que não são saudáveis, muita ingestão de açúcar e também a expectativa de vida das pessoas que tem aumentado, porque com o aumento da idade, tem também uma maior probabilidade das pessoas terem diabetes. É por isso também que o Manhã Viva vai falar sobre esse assunto hoje, né? Com este assunto hoje neste programa. E nós vamos já começar falando com a nutricionista, porque nós vamos falar sobre a alimentação, que tem tudo a ver com diabetes. A gente fala de alimentação e a gente também vai falar sobre hábitos saudáveis. Como eu falei, a gente vai daqui a pouquinho ao vivo para São Paulo para conversar com o endocrinologista, que é a especialidade médica que cuida desse assunto. Dá tempo de você enviar suas perguntas no @manhãviva. Você pode ter esse problema, você pode perguntar o que você pode comer. Tem muita gente que tem dúvida sobre como se alimentar. Dá tempo de você enviar, só que é como sempre digo, envia logo, porque dá tempo das meninas separarem, selecionarem as perguntas para a especialista responder ao vivo, tá certo? Eu já quero conversar aqui com a Juliana Querida, bem-vinda. Obrigada. Por favor, fique à vontade. Diabetes nunca é demais falar, né? Não, é um assunto muito atual, né? Atual, Sim. importante, tem aumentado. Bastante, sim. E a gente vê muito em consultório, né, os pacientes procurando realmente fazer uma alimentação melhor, justamente para o tratamento do diabetes, né, além do tratamento, claro, com o endocrinologista, com o médico especialista. E eu sei que muita gente já sabe o que é, mas eu acho que não custa nada, quanto mais informação, melhor. Tem muita gente que nos assiste, então vamos lá, o que é o diabetes? O diabetes, falando aqui assim, bem em resumo, é quando tem uma alteração significativa da glicose, dos níveis de glicose no sangue e de insulina. Né? Então, quando alguns tipos de diabetes, o paciente começa a sentir alguns sintomas, por exemplo, muita sede, alguns perda de peso, aí procura um endocrinologista, ele solicita os exames e com base nesses exames, né, ele vai diagnosticar ou não. Então pode também diagnosticar com pré-diabetes ou já o diabetes existente. Tem os exames que identificam, mas tem os sintomas também. Quais são os sintomas do diabetes? Olha, normalmente, né, a gente vê assim que os casos de diabetes tipo 1 tem bastante assim, pessoas que sentem muita sede, urinam demais e até emagrecem. Já o diabetes tipo 2, muitas vezes é assintomático, ou seja, muitas vezes não tem nenhum sintoma. E aí o diabetes, o paciente vai descobrir até mais tarde, justamente por não ter sentido nenhum sintoma, não ter sentido nada em específico. E aí varia muito, mas normalmente os sintomas são esses: sede, bastante urina e perda de peso no diabetes tipo 1. Qual é a complicação para a saúde do diabetes? As complicações, normalmente, se tiver com a glicose sem controlar, né, bem descontrolada, pode vir a causar cegueira, amputação de membros, problemas renais, entre outros fatores. Agora, como você já falou, tem 2 tipos de diabetes, né? Sim. 1 e o 2. Isso. Esses 2 tipos de diabetes, vamos falar agora de alimentação. Você é nutricionista e é o que a gente realmente quer saber hoje. Sim. A alimentação para o tipo 1 e tipo 2 é a mesma? Sim, basicamente, porque ambos a gente precisa controlar a glicose, os níveis de glicose no sangue. Então, o ideal é que a gente coloque alimentos ricos em fibras para fazer esse controle e evitar alguns tipos de alimentos. Mas, basicamente, sim, a mesma alimentação para os dois. Agora, vamos ver o que é permitido e o que é bom evitar? Sim. Vamos lá no plasma? Porque é importante o pessoal de casa saber bem o que é bom evitar. Tem muito mito e verdade quando se fala de coisas sem açúcar. Está muito em moda alimentos zero açúcar. Sim. E a pessoa às vezes não tem nem diabetes, começa, o que é bom, mas tem
muita confusão, não tem? Tem, muita gente fala, não vou comer nada com açúcar, mas usa aquele adoçante de pior qualidade. Pois é. Né? E tem toda essa contradição. Tem muita informação aqui, a gente vai tentar esclarecer tudo, até também falando do diabetes, mas tudo que diz respeito à dieta que tem a ver com açúcar. Sim, sim. Tá certo? Certinho. Vamos começar? Sim, então aqui ó, eu coloquei alguns exemplos, né? Começando pelos mais aqui que a gente tem que evitar, seriam os bolos e os pães, justamente por ter farinha em excesso, né? Farinha de trigo, farinha branca que a gente chama, e muito açúcar. Então é o que eu falo assim, o que mais a gente teria que evitar num diabético, no paciente diabético, seria excluir as farinhas e o açúcar. Mesmo se a farinha for uma farinha de arroz, uma farinha integral? Sim, alguns tipos de farinhas, a gente até chama de farinha do bem, né? Que são farinhas de castanhas, farinhas de linhaça, farinha de aveia, de amendoim. A de arroz, ela não tem glúten. Aí as pessoas começam a achar que ela pode à vontade, mas também não é bem assim, porque ela tem um teor de carboidrato significativo e para diabético não é tão favorável. Então teria que ser com moderação também. Então, quais são as farinhas que o diabético pode consumir? Farinha de castanha, farinha de amêndoa, de linhaça, farinha de aveia, de berinjela. Então, todas essas farinhas vindas de cereais, de oleaginosas, o diabético pode consumir. E o bolo, por exemplo, alguém pode estar com diabetes em casa, mas nenhum bolo não é possível. Como que faz para adoçar, então, no caso de uma receita com bolo usando essa farinha? Tá. Olha, eu gosto muito de uma receita que a gente nem usa nenhum tipo de adoçante, nem açúcar, que é um bolo de banana feito com aveia, ovos, banana e canela, apenas. Usando o açúcar da própria fruta. Exatamente. Então, quando você pega uma banana mais madura, ela já é mais docinha. E aí você consegue deixar aquele sabor adocicado no bolo. Então, seria uma boa receita. E caso o paciente queira fazer um outro tipo de bolo, aí sim poderia usar um adoçante mais natural, por exemplo, o xilitol, que é um adoçante que a gente usa em receitas esporádicas, né? Não todo dia. E o açúcar de coco? O açúcar de coco tem contradições em relação a ele. Ele é, sim, um açúcar que poderia ser usado moderadamente, não todos os dias, mas ainda assim tem estudos que apontam que o nível de frutose pode atrapalhar o diabético, mas isso em excesso. Então, para o diabético, eu recomendo não consumir todo dia nem o açúcar de coco. Nem o açúcar de coco. Nem o açúcar de coco. Então, já falou, né? Evitar a farinha branca, os doces. Isso. Refrigerante nem pensar, né? E até o açúcar, voltando um pouquinho nele, tem muita gente que tem dúvida em relação a tipo de açúcar. Ah, mas então o demerara, o mascavo, pode consumir? Exatamente. Também não. O efeito de todos esses açúcares no corpo é praticamente igual ao açúcar branco. O que difere é que esses outros têm um pouquinho mais de fibra, de vitaminas, mas o efeito de elevar a glicose e tudo mais é o mesmo. É mesmo. Sim. E para um cafezinho, assim, como é que faz para adoçar? Qual seria o adoçante ideal? Se a gente for pensar no certíssimo mesmo, seria não adoçar, né? Acostumar o paladar sem o açúcar, colocar uma canela no café para tirar aquele amargo, e a canela ajuda a controlar também a glicose. Mas assim, se o paciente não consegue de jeito nenhum, a gente começa com um processo de usar um adoçante tipo estévia ou até mesmo aquele xilitol que eu citei. E no pior dos casos, né, diminuindo o açúcar drasticamente todos os dias, um processo de desmame do açúcar. É verdade que o açúcar vicia? Sim. O açúcar tem o poder, né, de viciar o nosso cérebro, e quanto mais a gente consome açúcar, mais o nosso corpo pede. É como se fosse um receptor, né, no nosso corpo que está aberto ali, e a gente vai colocando açúcar para dentro, e a tampinha está aberta. A hora que a gente começa a diminuir esse consumo, a tampinha vai fechando e o nosso corpo para de pedir. Mais ou menos essa explicação. Fica mais fácil depois quando tira o açúcar? Sim, depois de um tempo. No início, realmente, para quem tem esse vício é mais difícil, mas depois de um tempo a pessoa vai se acostumando, vai mudando o paladar. É super possível. Vamos continuar aqui. Refrigerante é um
Sim, é um veneno. Tem muito açúcar. Tem bastante açúcar, tem até aquelas ilustrações que mostram, né, a latinha de refrigerante, um copo de açúcar do lado, que é uma quantidade bem elevada, mas aí as pessoas falam, mas e o zero? Eu posso consumir porque o zero não tem açúcar. Ok, ele não tem açúcar, então de vez em quando, tá, ok. Mas ele tem outros ingredientes muito ruins também. O próprio adoçante que tem no refrigerante é bem artificial e não favorece o tratamento da doença e para prevenir que o diabético tenha outras complicações, eu recomendo não consumir o refrigerante. Pela saúde no geral mesmo. Tem mais? Isso aí seria o paraíso proibido, né? Exato. E também muita gente fala, mas o chicletinho, né? Só um chicletinho, só uma balinha, tem aquilo, né? Mas não, gente, uma balinha tem o poder, sim, de levar bastante o açúcar. Então, é bom evitar também. Né? Não é nada, eu posso. Não, tem que tomar cuidado realmente. Porque é aquilo que você falou, né? Começam as concessões, começa uma balinha aqui, outra ali, e aí o seu cérebro vai pedir cada vez mais. Exatamente. Fica complicado, né? Sim. Aqui a gente tem até dois produtos, vamos dizer assim, dois alimentos polêmicos, né? O suco de laranja, por exemplo. Tem muita gente que fala, eu não tomo mais refrigerante, eu tomo suco. Não é que não pode tomar o suco, mas assim, é bom evitar o suco natural, mesmo que feito da fruta, né? Porque quando você coloca ali a quantidade de suco no copo, não vai ter uma laranja, vão ter 3, 4 laranjas. Então, você já vai ultrapassar ali uma quantidade grande de frutas em uma refeição só, além do que o suco, ele tem uma concentração maior de frutose. Quando você liquidifica ou espreme a fruta, perde a fibra e sobra a frutose, que é o açúcar da fruta. Então, é bom evitar o suco de fruta e sim, ou comer a fruta in natura, e quando está com sede, bebe água. E suco de vez em quando. Resumindo, a vida do diabético não é nada não fácil, viu, gente? Por isso que é bom evitar, né, antes de desenvolver. Vamos fazer a prevenção do diabetes para de vez em quando você comer o seu açuquinha. Porque, vamos lá, vamos combinar, não é fácil. Não é fácil. Tomar um suco de fruta, as balinhas ainda tudo bem, né? Mas quando mostrou o suco de fruta, já fica assim, já fica difícil, até né? isso. Até isso. Pois Além da laranja, tem mais alguma fruta que o diabético precisa ter mais cuidado? Olha, eu recomendo todos os tipos de frutas para os pacientes, porém, a quantidade é que vai determinar se ele vai poder ou não consumir. Se o contexto da alimentação dele tá balanceado, né, o dia todo balanceado, não vai ser aquela fruta em específico que vai estragar aquele momento, vamos dizer assim. Mas sim, tem algumas frutas que têm um teor maior de carboidrato. Por exemplo, a banana, a laranja, são essas que a gente recomenda não passar de uma por dia, e com a alimentação do resto do dia certinho também. Banana e maçã. E o horário? E laranja. E Isso. o horário, tem algum horário que é bom evitar que o diabético coma a fruta? Eu não recomendo, por exemplo, à noite, né? E também em jejum, logo de cara, acordou, vai, pega uma banana e come ela pura ali. Também não recomendo. Então, tenta ali colocar uma aveia para diminuir a absorção do carboidrato, lentificar essa absorção, ou com uma proteína junto, ovos, mas não tem... fruta à noite também não é bom? Fruta não, porque assim, é bom a gente ir diminuindo o consumo, deixando as refeições até mais leves no final da noite, né? Mas não é que não pode nunca, eu recomendo evitar. E a bebida alcoólica? A bebida alcoólica também, né? Tem o fator aí de que o próprio álcool em si, ele tem o poder, né, de elevar a glicose, a insulina, e não é favorável para um diabético. Tem alguns tipos de bebidas que têm um teor de carboidrato ainda maior, como a cerveja, né? Então, é bom evitar. Cerveja é bem pior? Seria pior pela quantidade de carboidrato. Mas eu falo assim, o álcool em si de todas as bebidas vai fazer um efeito maléfico no organismo. Então, é bom evitar todas. Ovos permitidos? Isso, aqui agora começamos os permitidos. Aí temos os ovos, que é uma boa fonte de proteína, que vai saciar ao longo do dia. Então, o diabético pode consumir no lugar do pão, por exemplo, que é aquele queridinho da manhã. Começar a habituar com preparações feitas com ovos ou o próprio ovo mexido. Pode ser ovo com cozido. tapioca?
Pode. A tapioca tem sim um teor de carboidrato alto e não tem nenhuma fibra. Então, também por isso é uma das... É igual a farinha de arroz. As pessoas pegaram ela para Cristo por não ter glúten. E aí começaram a falar que ela era, né, à vontade. Mas não, tem que ter moderação. E aí talvez fazer uma crepioca, colocar ovo misturado com uma colher de tapioca e leva na frigideira, aí já é uma preparação melhor. Frutas também com moderação, Sim. evitando aquelas, né? E ela sempre in natura, né? Isso, O exatamente. que mais que é permitido? Temos aqui o arroz integral, as carnes brancas, né? Então, aqui, na verdade, esses permitidos é uma alimentação saudável de forma geral, não só para o diabético, mas para favorecer a prevenção de diversos outros distúrbios ou doenças. Carne vermelha é bom evitar no diabético? Carne vermelha, eu coloco assim, que ele pode consumir, mas tentar 3 vezes por semana. Não é por causa do diabético em específico, mas é porque o diabético normalmente traz com ele também um colesterol, uma pressão alta. Então, por tudo isso, a gente deixa o mais limpo possível, né? menos gorduroso, com mais fibras. Aí, por isso, eu Para evitar priorizo. outros problemas, Exatamente. né? É verdade que o diabetes também termina puxando um colesterol mais alto, termina ali Sim, influenciando essas outras taxas? Normalmente sim, especialmente o diabético tipo 2, né? Ele desenvolve sim hipertensão, dislipidemia, então é bom cuidar dessa parte também. E aqui temos as castanhas e a aveia. Então, as castanhas, né, são as famosas oleaginosas, que a gente pode usar no dia a dia, uma quantidade permitida para cada indivíduo. Isso um profissional pode falar melhor, né, para cada caso. Mas dá bastante saciedade, também previne doenças, assim como a aveia, que controla a glicose. E tudo isso, eu sempre falo, são os permitidos, mas também não é à vontade. Então, tem que procurar um profissional para orientar direitinho, fazer um cardápio para deixar bem controlado o diabetes. A linha Asacia também são outras fontes de fibras, assim como a aveia também ajudam no controle da glicose, podem ser usadas em iogurte, na fruta, como acompanhamento. E aqui temos o iogurte natural, que eu recomendo para os pacientes evitarem o iogurte com sabor, né? Não que não possa consumir nunca mais, mas priorizem o iogurte natural quando forem consumir o iogurte. A canela também, que é uma especiaria, mas que é um bom acompanhamento para o café, como eu citei, uma fruta, e ela ajuda no controle da glicose. Coisa boa, né? A gente continua esse bate-papo, mas agora, como eu falei, a gente vai ao vivo com a Elaine Gomes, a repórter. Ela está ao lado de um endocrinologista e ela vai tirar todas as dúvidas agora, que diz respeito a um endocrinologista, sobre o diabetes. Bom dia, Elaine Gomes, bem-vinda ao programa Manhã Viva. Que alegria tê-la aqui conosco. Bom dia, Renata. Bom dia a você que nos acompanha. É uma alegria minha também poder estar aqui mais uma vez com você no Manhã Viva, Renata, e falando sobre um assunto muito importante, que é o diabetes. É preciso ficar alerta. Essa doença comete cerca de 13 milhões de pessoas no Brasil. Já virou, por isso, uma doença considerada endêmica. A gente vai falar mais sobre isso, ampliar o debate que está sendo já feito aí com a nutricionista a respeito desse assunto. Eu converso com a doutora Evelise Valadão, ela é endocrinologista, e explica para nós sobre isso. Já foi falado bastante sobre diabetes no programa, mas explica para a gente, doutora, o que é o diabetes, como as pessoas adquirem esta doença. Diabetes é uma doença causada pela falta de produção de insulina pelo pâncreas. Então, o que acontece? A insulina coloca o açúcar dentro da célula. Se você tem falta dessa insulina, vai sobrar açúcar no sangue. E esse aumento do açúcar no sangue é o que a gente chama de diabetes mellitus. E existe diabetes tipo 1, tipo 2, né? Sim. Isso está associado à questão da gravidade, tipo 1, tipo 2, um sendo mais grave do que o outro? Sim. O diabetes tipo 1, ele é falta total da produção de insulina pelo pâncreas. E ele é mais comum em crianças e adolescentes, mas pode também acometer adultos, mas é menos comum.
Então, é um diabetes mais grave, porque o paciente não produz nada de insulina e ele abre o quadro da doença muito jovem. Então, já precisa tomar insulina tem criancinha com 2, 3 anos de idade que já começa a tomar insulina. E o tipo 2 é o mais comum na população, que acontece geralmente com fatores hereditários, sedentarismo, alimentação inadequada, pessoas que têm gordura no fígado, hipertensão arterial, geralmente ocorre depois dos 45, 50 anos. A senhora está citando essa questão da idade, né? Pessoa mais jovem também pode ter o diabetes. Explica para nós como é essa questão. Tem muita gente que acha que é a partir de uma certa idade que deve se preocupar, mas não é isso, né? Não é isso. Geralmente, acima dos 45 anos, o exame já é obrigatório uma vez por ano, principalmente para quem tem antecedente familiar. Mas, hoje em dia, com ganho de peso, falta de atividade física, alimentação inadequada, ingesta de bebida alcoólica, pessoas mais jovens começam a apresentar o diabetes, mesmo sem ter antecedente familiar. Aí a gente estava agora há pouco falando com a nutricionista no programa sobre alimentação, voltando agora do ponto de vista da endocrinologia. O que se pode fazer para prevenir o diabetes? Bom, para prevenir o diabetes, a primeira coisa é você não ter uma vida sedentária. Praticar atividade física pelo menos 3 vezes na semana, 1 hora. Fazer uma alimentação saudável, evitando fritura, gordura, doces, massas, dando preferência a legumes, verduras, frutas, carnes magras. E sempre fazendo o exame de sangue, né, pelo menos uma vez por ano, para ir acompanhando o seu metabolismo. Quando é que a pessoa deve se preocupar em relação ao diabetes, né? A partir de quais sintomas alguém tem que desconfiar de que está com a doença, procurar um médico? Diabetes, principalmente o tipo 2, que é o mais comum na população, ele é uma doença silenciosa. É assintomático. Às vezes o paciente tem 2, 3 anos de diabetes e nem sabe que tem. Os sintomas só vão aparecer quando o quadro está mais avançado, que são aqueles sintomas de muita sede, emagrecimento, aumenta o volume de diurese, a pessoa se sente muito cansada, o quadro é mais intenso. Por isso que a gente insiste para fazer o exame de sangue com frequência e detectar a doença antes de chegar nesses sintomas mais graves. Porque quando tiver chegado nesses sintomas mais graves, a lesão no pâncreas vai estar mais avançada. E o diabetes também está associado a outras doenças, não é isso, doutora? Doença do coração. Explica para nós a respeito disso. Ele está associado a hipertensão, doença no fígado, aumento de colesterol. E o paciente que tem diabetes, ele tem maior risco de eventos cardíacos, de um infarto, de um AVC. Ele pode ter problema na retina, ele pode ter problema de circulação, dentre outros problemas. Eu falava agora, para introduzir a nossa entrevista, a respeito de que essa doença já está sendo considerada endêmica, né? Por que isso? Porque a prevalência está aumentando, cada ano aumenta, né? Hoje em dia, 7% da população do Brasil tem diabetes. E as estatísticas mostram que vai aumentar, porque a população não está se cuidando. Tá, e, portanto, uma conscientização para que as pessoas que apresentam algum tipo de sintoma, como a doutora trouxe aqui, já procurar um médico, já se prevenir, porque é importante, né, doutora? Isso, com certeza. Quanto mais precoce você detecta a doença, você já toma os cuidados principais, que é a primeira coisa que a gente recomenda é a alimentação saudável e atividade física, e na necessidade de entrar com remédio para evitar que esse pâncreas entre em falência lá na frente. Aí, quando o pâncreas entra em falência, o tratamento é um pouco mais intensivo, já com insulina, e já é um quadro um pouquinho mais grave. Doutora, agora pensando assim, alguém que está em casa, como eu, por exemplo, eu tenho casos na minha família de uma pessoa, a minha avó materna teve diabetes. Sim. Eu preciso me preocupar com isso? Sim. Precisa fazer o exame
pelo menos uma vez por ano. Você é magrinha, acredito que você tem uma alimentação saudável, faça atividade física, o risco é menor. Mas não quer dizer que você está livre desse risco. Né? Por causa de uma questão hereditária. Hereditária e principalmente também o tipo 2, né? Que eu estou falando que é o mais comum e principalmente depois de 45 anos já tem que ficar de olho. Tá ok, doutora, muito obrigada. A gente conversou com a doutora Evelise Valadão, endocrinologista, para ampliar esse debate no Manhã Viva. Com você, Renata. Obrigada, Elane Gomes. É isso mesmo, temos que nos conscientizar e como a médica falou, né, Juliana? Sim. Quanto antes melhor começar a se cuidar. Para que chegar no diagnóstico? Exatamente. E tem aumentado, infelizmente já a previsão é de aumentar. Então, se você eu não quero estar nessa estatística. Nem Você eu. quer? Ninguém quer. Então, não vamos entrar nessa estatística, por favor, dá tempo da gente sair fora. Sim, Dá tempo. com certeza. A gente vai mostrar agora uma receita muito saudável de salada de pote e quem vai nos mostrar é Laiana Amaral Neves, direto de BH. Vamos ver? A nossa receita começa assim. A gente vai começar pelo molho, que é o ingrediente líquido que vai no nosso pote, vai no fundo do nosso pote, né? Então a gente começa com o suco de um limão, 4 colheres de sopa de azeite, uma pitadinha de sal, é a gosto mesmo. A gente vai colocar ervas, orégano e salsa desidratada, também a gosto. Vai de acordo com a sua preferência. A gente pode colocar sálvia, a erva que você gostar, você pode adicionar. Pimenta. Eu vou colocar também um pouquinho de alho desidratado. Mistura com o garfo mesmo, só para homogeneizar. E tá prontinho o molho. A gente vai colocar no fundo do pote, então. Feito o molho, a gente vai passar para os legumes. No fundo do nosso pote, a gente coloca os legumes mais pesados. No nosso caso aqui é a cenoura. Eu cortei em lasquinhas assim fininhas, mas você pode cortar da forma que você preferir. A salada pode levar só ingredientes crus, que é o nosso caso, ou você pode cozinhar previamente algum legume também, se você preferir. Agora a gente vai colocar os legumes mais leves, no nosso caso um tomate, uma abobrinha, que você pode cortar da forma que preferir. Eu cortei em rodelinha, mas a gente pode fazer ralada. Repolho roxo. E por último a gente vai colocar os folhosos. Eu selecionei aqui uma alface americana e uma alface roxa. Você pode colocar o folhoso que você gostar. Rúcula, couve, agrião, o que você preferir. Por último, a gente coloca uma semente. A gente pode colocar semente de abóbora, pepita de girassol. Eu vou colocar uma linhaça dourada. Porque dá uma crocância e também é uma fonte boa de óleo vegetal, de boa qualidade, para agregar mais valor nutricional para a nossa salada.
Tá prontinha a nossa salada de pote. Você pode inserir também aqui uma fonte proteica. Você pode colocar um frango, ovos, um peixe, né, atum, o que você preferir para agregar ainda mais valor nutricional à sua salada. E é isso aí. Muito obrigada, espero que tenha gostado. Até a próxima. Prática, né? Essa receita Sim. saudável. Nossa diretora trouxe hoje, É. já fez. Que delícia, é bom para levar para o trabalho, daí fica facinho. Pois é, tá aí uma dica até para todo mundo, Sim. mas também para quem tem diabetes, né? Exatamente, seria uma boa dica. Tem participação, Juliana. Beatriz Marques. Alimentos diet ou light podem ser consumidos sem restrições pelo diabético? Então, tem uma diferença entre diet e light. Os diet nem sempre são os alimentos que têm zero teor de açúcar. Eles podem ter 0% de gordura, 0% de açúcar, e aí você tem que olhar no rótulo. Se ele for 0% de açúcar, ok, serviria para o diabético. Mas ainda assim, temos que tomar cuidado, porque tem bastante adoçante artificial, então com moderação. Com moderação. Tanto os alimentos diets como os light. Então, e os light, a diferença entre o diet e light, que eu ia falar até, é que o light ele tem uma redução de algum ingrediente a 25%, seja açúcar, gordura. Então, a diferença entre eles é que um é 0% e o outro reduz até 25%, porém nem sempre de açúcar. Então, tem que olhar o rótulo e comer com moderação. Muita atenção, Sim, né? sim. Muita atenção, porque às vezes esses rótulos Confunde. enganam e Sim. confundem. A gente vai para um breve intervalo, mas antes eu gostaria de fazer o meu agradecimento a você que acredita no milagre que é a TV Canção Nova. São 30 anos, todos os dias, realizando esse milagre que tem transformado vidas. E a TV Canção Nova conta com muitos parceiros. Os nossos parceiros, Flor de Malho e Arte Companhia. Graças a esses parceiros, nosso cenário fica lindo assim. Nós estamos no Novembro Azul, por isso que está com esse tom de azul. Então, nosso abraço aos nossos parceiros. E eu quero convidar você a vir juntos evangelizar conosco e continue ligadinho na nossa programação no tv.cançãonova.com. A gente vai para um breve intervalo, daqui a pouquinho a gente volta. Espera por nós. Manhã Viva de volta, hoje a gente falando do diabetes. Infelizmente, essa doença tem aumentado e muito. Eu acredito que você conheça alguém que tem esse problema na sua casa, ou você mesmo tem. Infelizmente, de 2006 a 2016, aumentou em 61%. Já são 8% da população. 1 em cada 11 pessoas no mundo tem este problema. Infelizmente, a previsão não é boa. A previsão da Organização Mundial da Saúde é que aumente este número. O diabetes traz problemas sérios de saúde. E por que tem aumentado? Principalmente por hábitos não saudáveis, ingestão muito alta de açúcar e também pela expectativa de vida que tem aumentado. Isso é uma coisa boa, né? Que graças a Deus as pessoas estão vivendo mais. Porém, com a idade, a gente também tem que continuar se cuidando. E também a importância da prevenção. Nós estamos conversando com a Juliana Querido, nutricionista. Ela já falou o que é permitido, o que não é permitido. Nós fomos já ao vivo para São Paulo. A Elane Gomes entrou com a endocrinologista. Ela tirou todas as dúvidas também, como médica, sobre a doença. E neste segundo bloco, nós vamos conversar com uma senhora que tem esse problema e vai conversar com a gente como que ela cuida dela para também ser exemplo para a gente, eu tenho certeza disso. E eu quero dar também uma dica de livro para você, do Padre Francisco Amaral, Sou Todo Teu, Maria, uma geração consagrada à Imaculada. O prefácio, gente, é do Padre Paulo Ricardo e professor Felipe Aquino. Ele fala do tratado da devoção à Santíssima Virgem. Ele fala sobre esse tratado, ele tira dúvidas sobre essa devoção. É um livro muito bom, muito profundo sobre a devoção de Nossa Senhora. Vale a pena você adquirir. Nós que amamos Nossa Senhora, tudo que diz respeito a ela, a gente já tem um carinho especial, já dá vontade de ler, não é verdade? E você adquirindo, você ainda ajuda o projeto da Ime Almas. No 3186-2600, você adquire esse livro agora mesmo. E ela já se juntou a nós.
Ela já está aqui conosco, dona Maria Helena Neto. Tudo bem? Tudo bem, Que bom que a senhora está aqui toda bonita. Obrigada. De verde, combinando com o nosso cenário. Muito lindo aqui, muito lindo. Que bom, bem-vinda, bom dia. Obrigada, bom dia. Fala para nós, como que a senhora descobriu que tinha diabetes? Então, eu descobri, porque eu fui fazer um exame, né? E aí estava alta a minha diabetes. Eu já cheguei a 450. Sério? Quando que a senhora descobriu? Faz uns 6 anos. 6 anos? 6 anos. A senhora está com que idade? Eu Desculpa estou com perguntar. 77 77? Então a senhora tinha 71 anos. anos. A Mas senhora eu... tinha sintomas? Não sinto nada. A senhora na época não sentia Não, nada, nada, também? não. Foram exames... É porque eu fui fazer vários exames, aí constatou a diabetes. Olha a importância de fazer exame, que foi o que a médica falou, né, Juliana? Se ela não faz... É uma doença silenciosa, viu, gente? Uma doença silenciosa que quando menos espera, se a senhora não faz esse exame, né? Eu faço sempre, viu, exame? Sempre o exame eu estou fazendo. Graças a Deus a senhora fez o exame. Eu sou muito correta nos exames, mas na dieta... E a dieta como é que é? A senhora sou gosta de um docinho? abusadíssima. A senhora é chegada num docinho, né? Sou bastante, Tem cara. bastante. E a senhora cozinha também? E cozinha, Cozinha bem. mais ou menos. Mais ou menos, mas Em gosta casa do ninguém docinho. queixa, né? Em casa eles não queixam. Então a senhora está sendo modesta. Mas eu sou muito abusada, reconheço isso. Então, eu estava ali assistindo, né, vocês, a entrevista da nutricionista, e eu falei, eu estou prometendo a mim mesma que eu vou criar um jeito. Então, mesmo a senhora, depois do diagnóstico, a senhora continuou comendo seu docinho? Abusadíssima. Abusadíssima. Então, a senhora veio para o Manhã Viva aqui para dar seu exemplo, se comprometer com todo o Brasil. Eu estava comentando com elas, eu ontem comi com uma caixinha de bis. Eu fui assistindo televisão, fui comer. Tá não, mas agora é menorzinha, agora saiu umas caixas menorzinhas. A senhora pegou a caixa menor do chocolate, tá certo. E aí vai assistir a televisão, eu vou comendo. Quando eu vi, o meu filho falou, mãe, você já comeu uma caixa de bis. E aí, o que a senhora vai fazer? Aí, hoje eu fui medir a minha diabetes. Tava quanto? 270. Depois do chocolate. Pode, Juliana? Não, dona Marta. Eu já me confessei com a Juliana, né, Juliana? Fiz uma confissão. Aí eu falei pra ela, infelizmente, tem que realmente, para controlar a glicose, ela tem que cortar esse docinho, né? Parece que o diabetes é meio formiguinha, né? Sim, Eu sim. não era muito de comer doce. Aí descobriu a diabetes, aí a aí senhora ficou mais chegada no doce. Será que é psicológico? Também, uma parte sim, Parece né? que é assim, você não pode... Minha mãe dizia, o proibido é mais gostoso. É mais gostoso, Aí exatamente. parece assim, ó, não pode comer açúcar, aí vira uma come. formiguinha. Aí A senhora quer não comer. gostava de docinho? Não, Era eu mais gostava, tranquila. mas não comia tanto. Aí descobriu que era diabética, a senhora ficou chegada no Aí, docinho. pronto. Nossa, eu não posso ver doce. É mesmo? Eu Será gosto que é, mais de Juliana? doce do que de salgado. Sim, e aí tem aquela questão também, que daí ela começou a comer o açúcar, vai viciando o cérebro, o paladar vai aumentando, né? pedindo, a vontade aumenta e ela consome cada vez mais. E quanto tempo o nosso cérebro precisa? Porque você falou que tem uma fase inicial que é mais difícil. Isso. Quanto tempo a dona Maria Helena precisa para dar um chega para lá no doce, mesmo que seja difícil? Quanto tempo ela precisa? Olha, então, vai muito de pessoa para pessoa, mas eu costumo falar assim, a primeira semana é a mais difícil. Depois já vai mudando. E tem estudos que mostram que em 21 dias, é interessante, né? 21 dias, o nosso paladar pode mudar, né? Então, os hábitos do paladar no geral, muito salgado ou muito doce, a gente consegue mudar isso. Então, tem que insistir. Passar aí as primeiras semanas mais difíceis para depois conseguir levar E essas bem. 2 semanas seriam sem açúcar nenhum? Sem açúcar nenhum. Para o cérebro realmente entender que ele não precisa E a senhora topa? disso. Vou tentar. Topa o desafio? Olha lá, hein? Daqui a 21 dias a senhora posta pra gente no Instagram. Tá bom. Tá bom? Se a senhora está sendo fiel aos 21 dias. Eu vou cobrar, hein? Pode cobrar. Posso cobrar 21 dias. É 21 dias. 21. Depois vai ficar mais fácil. Depois a senhora nem vai ficar achando tão difícil. leva numa boa.
Brigadeiro eu gosto de molho de sogra, tudo que tem muito doce. Tudo que tem bastante doce. Até eu estava comentando com a nutricionista que eu tinha uma amiga, então a diabetes dela era altíssima. Aí ela ia lá na doceria, pegava aqueles doces com mais açúcar. Menina, você não pode comer esse doce. Eu falando, né? Quem sou eu, né? Aí ela diz, não, mas eu lavo o doce, eu passo ele debaixo da torneira. Lava o doce, E como? essa é nova. Lava o doce. Punha e debaixo sai o da torneira para açúcar, sair o Juliana. açúcar de Essa cima. você já seria, tinha né? visto Você lavar primeira o vez. açúcar. Isso é artimanha de diabetes. Laranja, mamão, abóbora, né? Esses doces. Ela passava embaixo da torneira e achava Acho que é aquilo para era enganar a normal. consciência, né? Vou lavar minha Pra consciência deixar aqui. mais limpa. E aí, resolve, Juliana? Não, Não gente, resolve. infelizmente Passar, não. lavar doce não resolve. Não resolve. Pelo amor. Não, isso eu não faço não, viu? Essa eu não conheço. já A senhora como com lava açúcar. doce também? Não, eu como com açúcar Eu mesmo. como com açúcar mesmo, né? Essa é nova mesmo. Não, mas eu vou endireitar. Vai endireitar. Vou. E exercício físico? Como é que a senhora tá? Nenhum. Nenhum? Eu faço na minha casa o dia inteiro, eu ando o dia inteiro. Mas eu vou colocar em Vai também caminhar colocar no também. propósito, Vou sim. caminhar. Hoje serviu de lição para mim essa entrevista. E, os conselhos que eu recebi dali, eu estava assistindo, né? Falei, não, eu vou melhorar. Isso Vou melhorar, mesmo, tem que sim. se cuidar, né? É. Nunca é Eu tarde, já fiz né, Juliana? Não, de cateterismo. jeito nenhum. Faz um ano que eu fiz cateterismo, né? É. E eu tenho problema de varize, eu quero muita coisa complicada, né? Então eu vou endireitar, se Deus E a quiser. pessoa se sente melhor Sim. quando a diabetes... A senhora, quando a diabetes da senhora está mais controlada, a senhora se sente melhor? Eu não sinto nada. É porque a senhora não tem sintoma. Não sinto nada. Mas a senhora pode evitar um problema mais sério quando a senhora precisar de um estado geral melhor, não é isso, Juliana? Exatamente. Foi o que a doutora estava falando ali no link, né? Que normalmente é silencioso e quando está naquele pico, a glicose já está bem alta, que vem sentir o sintoma. Então, para isso não acontecer, realmente tem que prevenir para a senhora não chegar naquelas complicações muito excessivas, né? Então, é bom evitar e tomar cuidado, fazer os exames, igual a senhora falou que faz. Eu faço, exame eu faço. Sempre, né? Eu não obedeço, mas eu faço. Tem participação aqui. Denise, bom dia. O mel pode ser usado? Então, o mel é bom evitar, sim. Ele também é um tipo de açúcar, né? açúcar, Por mais que ele seja mais puro, que seja um mel assim verdadeiro, para o diabético eu não indico. É bom evitar. Eu não sou muito... No meu eu não sou muito, não. Não usa? A quantidade de intervalo de horário influencia para o diabético? Por exemplo, tem pessoas que dizem que o diabético precisa comer a cada 3 horas, a cada 2 horas. Intervalar, ficar muitas horas sem comer, é ruim para o diabético? Sim, eu aconselho fracionar as refeições ao longo do dia, em poucas quantidades. E pode sim usar esse de 3 em 3 horas, né, esse famoso 3 em 3 horas, porque controla mais a glicose no sentido também dela não ter aquela queda, né, que pode Certo. também acontecer. Aí o diabético passa mal. Então, fazendo essa alimentação fracionada ao longo do dia, consegue controlar mais os níveis, né, para não dar nem o pico e nem a queda. Certo. É melhor do que comer muito Isso. poucas vezes. Exatamente. E evitar ficar longas horas, em jejum. Sem comer nada, sem né? comer nada. A senhora não Isso. faz isso não, né? Não. Eu gosto muito de pão, gosto muito de arroz. Eu sei que isso não é bom, mas eu como. Mas agora eu vou endireitar. A senhora vai endireitar. Não, Nossa, tenho a senhora certeza vai me disso. ajudar. A senhora vai entrar em 2020, ó, tinindo. Tem participação Izzy Silvestre. Crianças com menos de 2 anos podem ter diabetes. Meu bebê de 1 ano e 5 meses bebe muita água. Que tipo de exame fazer para saber se ele tem diabetes, Juliana? Então, nesse caso, ainda mais como se trata de um bebê, eu aconselho realmente procurar um pediatra, porque só o sintoma não, né, ali, o fato do bebê beber muita água isolado é muito pouco para a gente saber se é um sintoma do diabetes para esse bebê. Então, eu aconselho procurar um pediatra para que ele faça uma análise de outros fatores e, se for o caso, pedir algum exame para detectar.
É importante, né? Sim, É sim. importante ficar atento às crianças. Eu mesma eu conheço criança que teve o problema, que não é só coisa de adulto. Apesar de a partir dos 40 anos começa a aparecer com mais frequência, né, Juliana? Sim, com mais frequência, mas eu tenho visto muita criança aparecer já no consultório com os exames já com a glicose alteradas. Se não o diabetes já diagnosticado com pré-diabetes. No caso das crianças, pode ser só a má alimentação? Pode ter, assim, os hábitos não só da alimentação, mas como o sedentarismo, que é a falta de atividade física. Isso realmente agrava, né? Tem mais riscos de desenvolver. E tem, sim, ali um fator genético. Mas eu acredito que hoje é mais, sim, pelos hábitos de vida. Importante a gente falar das crianças. Eu vou ler essa participação e a gente volta a falar das crianças também. Sandra, bom dia. Quem não tem diabetes e está deixando de consumir açúcar, pode acabar fazendo mal no sentido do pâncreas não acostumar mais com açúcar? Pode usar adoçante? Ou qual a quantidade ideal por dia de açúcar para uma pessoa sem um problema? Ótima pergunta, Sandra. Pessoas com intolerância alimentar têm mais chance de diabetes? Amando o programa, obrigada. Então, ali respondendo a primeira pergunta, não, né, essa questão de você não consumir o açúcar e deixar o pâncreas desacostumado com ele, não seria o caso, né? Não tem relação. E você desacostumar com o açúcar, seu organismo vai só agradecer, não vai ter malefício nenhum em relação a isso. Aí, quando você para de consumir e consome esporadicamente, não vai ter problema nenhum, não. Vai ser um equilíbrio, que é o que a gente deve fazer. Então, uma pessoa normal, tirar o açúcar, que é o que a senhora vai fazer, Isso. é bom para todo mundo. O que a senhora vai fazer é bom para todo mundo. Quem Sim. tem diabetes e quem não tem diabetes. Exatamente. E para a todos. criança? Para a criança, eu também aconselho a acostumar o menos possível a criança a consumir doces, né, desde cedo, porque aí ela já vai crescendo com um paladar mais equilibrado mesmo, né? Sem esse vício de doces, de balas, de chiclete, porque hoje a gente tem muita oferta no mercado de industrializados com açúcar, né? Então a criança tem que ser a alimentação mais natural possível. É difícil, Desde é um desafio cedo. bem grande, Sim. porque às vezes a festa de aniversário da escola Isso. está em todo lugar, um supermercado. Sim. Os meus bisnetos, eles... Ai, Adoram. bala. Mas a gente tenta tirar, mas... se for assim, equilíbrio, a festa de aniversário, por exemplo, dá para a Naqueles criança ir aproveitar naquele momento. O que não pode é ter ali disponível no dia a dia, né? Aí eu não indico Dia a levar dia. de lanche, porque aí a mãe coloca já na lancheira a bolacha doce, a bolacha recheada com Toddy, que tem uma carga de açúcar bem grande só naquele lanche. Então tem que evitar esse tipo de alimentação. O pré-diabético também tem que ser cuidado, assim como o diabético, né? Sim, o pré-diabético está ali a um passo de estar diabético realmente. Então, a alimentação, os cuidados são os mesmos. Tem que fazer o mesmo tipo de alimentação. E a taxa de açúcar do pré-diabético e do diabético? Varia, né? Então, assim, o exame de sangue tem ali a referência de até 99, a glicose. Até um especialista poderia até falar melhor, mas, assim, no geral, estando até 99, teoricamente estaria ok. Porém, o ideal é não chegar perto de 99, né? Estar abaixo disso. Então, o pré-diabético está ali 100, 110... e também tem outros exames em conjunto com a glicose que vão determinar o diagnóstico. Aí o médico vai poder falar se ele está com pré, se está com diabetes ou se não tem, né, nenhum risco. Agora, no caso das pessoas que estão nos assistindo, e assim como a dona Maria Helena, que vai começar uma reeducação amanhã, hoje. Hoje, não, nada para amanhã, tudo hoje. Tudo hoje. Como que você iria orientar? Começa como? Para dar o início, né? Para dar o início. Então, a dona Marilena estava falando que ela consome bastante pão, né? Os bolos. Então, eu já aconselho a senhora substituir devagarzinho esse tipo de pão pelo pão integral, pelo menos, né? Então, eu não gosto de ovo de manhã.
Mas come o pão integral, então, já ajuda. O bolo, faz um bolo com farinha de aveia, muda o tipo de farinha, Sim. né? Então, começando dessa forma, a senhora vai acostumando, né? E tirando o consumo de industrializados o máximo que a senhora conseguir, né? Usando frutas, vegetais, arroz integral. E a quantidade, que é importante também dar uma controlada em tudo. O ovo é bom? Sim. Ah, eu gosto. Se a senhora quiser substituir o seu pão por alguns ovos de manhã, daria muito certo. Ô, Juliana, é Juliana, né? Sim. Eu tenho um problema que a minha boca às vezes fica muito seca. Sim, é um dos sintomas do diabetes, a sede até mesmo, né? E aí, se a glicose, quanto mais a glicose estiver controlada, menos sintomas a senhora vai sentir. Eu acho que eu bebo muita água, mas eu acho que eu tenho que beber água. Sim, é importantíssima. A mas- água é fundamental para qualquer pessoa e ela faz o equilíbrio do corpo também. Então, pode beber. Tá vendo? Tá consultada, tá com propósito e Tem que daqui a criar 21 juízo. dias eu quero a postagem, tá bom? Pode deixar. E a gente vai acompanhar. Tá bom. Combinado? Combinado. Muito obrigada. Eu que agradeço, continuo viu? com a Ju, que a gente vai ali no plasma. Obrigada mesmo Obrigada. pela presença. Vem aqui, Ju, vamos ali no plasma tirar mais dúvidas das pessoas sobre este tema, que é muita dúvida que o pessoal tem. Vamos lá? Nossa Senhora. Quanto Estou puxão de acima do orelha? peso, posso desenvolver diabetes? Sim, tá tudo ligado, né? Então, a questão do peso provavelmente vem de uma alimentação ruim e de um sedentarismo, né? Ou seja, falta de atividade física. Então, pode sim desenvolver o diabetes. As refeições precisam ser em poucas quantidades, a gente conversou sobre isso, mas vale a pena sempre repetir a informação quando ela é importante. Com certeza. Sim, é bom fracionar, né, as quantidades ao longo do dia, todas as refeições em pouca quantidade. Então, se você já está achando ali, como iniciar, diminuir as quantidades já vai ajudar bastante. Frutas são saudáveis, então posso comer o quanto eu quiser? Não, essa é uma boa pergunta. É mito isso, né, de que fruta pode ser consumida à vontade. Tem sim que ter um consumo moderado. Claro que são saudáveis, tem vitaminas, minerais e fibras, mas é preciso consumir de forma moderada. Então, por isso a importância também de procurar um profissional para saber a sua quantidade por dia. E voltando lá nas crianças, a alimentação das crianças para evitar a questão do diabetes. Porque é muito sério, uma criança com diabetes, imagina a privação que ela vai ter para o resto da vida. Sim. Qual seria a alimentação ali? Você já falou das balas, né? Uma festa de aniversário, uma situação pontual. Porém, o restante da alimentação, como balancear para fazer um processo de prevenção? Sim, então, na verdade, a alimentação da criança, ela pode, inclusive, ser bem parecida com o adulto diabético, né? Com exclusão das farinhas. Então, vou levar um lanche saudável para o meu filho. O que poderia levar? Um bolo desse de banana que eu citei, de aveia, né? Feito de aveia, seria muito interessante. Ao invés de colocar um pãozinho doce, coloca um pão integral, já ajudaria, né? Para levar para a escola. No almoço, fazer ali um pratinho com legumes, vegetais, para a criança já ir se acostumando com aquela cor do prato, com aquele paladar, usando o máximo possível de arroz integral, de carnes brancas. Então, fazendo isso, a criança já vai acostumando, né? Então, o exemplo também vem de casa. Se a criança vê que o pai está consumindo todos os dias pizza, lanche, doces, ela vai querer isso. Então, temos que ser os exemplos, né? Tirando refrigerante. Para pais que são diabéticos, você aconselha os filhos, né, já começarem uma dieta de prevenção? Os pais são diabéticos, ou a mãe, ou o pai, ou os dois. Sim. Você já aconselha começar assim, já desde cedo? Sim, aconselho, inclusive, né, procurar fazer exames esporádicos para monitorar isso e sim, fazer uma alimentação equilibrada e a prática do exercício físico, que é fundamental para a criança. Então, tá bom.
Muito obrigada. Imagina. Teus contatos estão aí nos créditos. É Obrigada. sempre bom lembrar que é preciso prevenir. Quero tuas Sim. considerações finais nesse sentido, de que é preciso prevenir. Infelizmente, os dados são preocupantes. Então, O mundo todo, infelizmente, espera que mais pessoas tenham este problema. Porém, prevenção pode começar a acontecer hoje, igual a dona Maria Helena. exatamente. Então, o que eu falo, o que nós nutricionistas falamos muito hoje em dia é para descascar mais e desembalar menos, que é o que? A retirada do industrializado, que hoje é o que mais a indústria alimentícia disponibiliza para a gente. Então tá bom, Ju, muito obrigada. Imagina, eu que agradeço. Obrigada mesmo. Eu quero agradecer a você que ficou juntinho com a gente todo esse tempo. Obrigada a você que mandou suas perguntas. Amanhã tem especial de campanha e a gente volta na sexta-feira. Deus abençoe você. Um beijo no seu coração. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.